dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiveres aí, né? Fazendo mais um estudo do Evangelho no Lar. Meu nome é Sérgio W. Soares e a nossa proposta é auxiliar, né? Dar uma dica, o caminho das pedras ali, né? Para que a gente possa realizar semanalmente o culto do Evangelho no Lar. Hoje é o nosso estudo número 4. Estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós abordaremos os itens 8 e 9 desse primeiro capítulo. Uma orientação, tá? Quem estiver assistindo pela primeira vez e já está vendo que é o estudo número 4, o ideal é que semanalmente faça com a ordem cronológica. Ou seja, não é porque hoje estamos lançando o número 4 que você vai começar a partir daqui. Pegue lá na internet, no Evangelho no Lar 2012.blogspot.com. Repetindo, Evangelho no Lar 2012.blogspot.com. Comece pelo número 1, porque ele vai fazendo uma sequência. Nós estamos ali dando o início sequencial. Na outra semana, o número 2. Na outra semana, o estudo número 3. E vai seguindo essa ordem. Vai ser bem mais interessante, tá bom? Bem, vamos começar tirando as dúvidas, né? Dos amigos que nos enviam e-mail. O nosso e-mail é amorperdãoefé@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento que estiver ao nosso alcance, você pode mandar para esse e-mail. Então vamos lá. Eu posso beber a água fluidificada se sentir sede durante o estudo? Tem aqui a água fluidificada, né? Que nós vamos fluidificar, isso é energizar, não é isso? Não se deve bebê-la durante o estudo. Essa é uma água diferenciada, que vai ser tratada pelas energias da espiritualidade, ok? Então, se quiseres beber uma água, traga um copo, um outro copo separado e deixe à mesa, ok? Então, tirar dessa dúvida. Hoje aconteceu uma situação interessante. Pouco antes de eu chegar aqui, de eu chegar em casa, furou o pneu do meu carro. Um rolo danado, né? Me atrasou, me atrapalhou. Volta e meia, isso acontece. Tá? Não estranhe, de vez em quando vai acontecer um probleminha aqui, outro ali, que parece que quer atrasar, que quer atrapalhar, que quer impedir que seja realizado o Evangelho no Lar, ok? Mas devemos ter em mente o quê? Se nós sabemos a egrégora de luz, né? Os espíritos benfeitores que chegam ao nosso lar para purificar, para fazer uma limpeza, é feita uma faxina espiritual na nossa casa, como nós já estudamos anteriormente, e sabemos também, se não me engano, pergunta 459 do Livro dos Espíritos, até que ponto os espíritos nos influem, conseguem nos influir. E aí a espiritualidade diz a Kardec, muito mais do que possas imaginar. Então, fala inclusive, são eles que nos conduzem. Então, nada mais natural que esses espíritos que não são tão evoluídos assim, tentem fazer de tudo, mudar o teu humor, criar um obstáculo, acontecer alguma coisa para que não seja realizado esse estudo. Cabe a nós nos conscientizarmos disso e vamos em frente. Espera aí, vou realizar sim, eu sei que vai ter a luz, vai ter a ajuda, vai ter a proteção, não é isso? Então a gente segue em frente para poder realizar. Eu posso abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, ao invés de iniciar pelo capítulo 1? Olha, até pode, mas nós entendemos que seja algo desaconselhável. Por quê? Porque ele segue aqui toda uma metodologia, uma sequência, ok? Então, nós começando do capítulo 1, item por item, a gente vai acompanhar o desenvolvimento, assuntos que são importantes, que a gente saiba logo para compreendermos melhor aqueles outros tópicos que serão abordados lá na frente. Quando você faz ao acaso, isso fica meio perdido, tá? Não acho aconselhável não. Até
ser feito, mas eu não acho aconselhável. Tá bom? Vamos lá então. Começaremos então o nosso estudo. Só para falar o nosso site, né? No Facebook vocês podem procurar pelos grupos Psicografias de Amor ou Evangelho no Lar 2012. Então ali você pode participar, todos os nossos vídeos estão colocados ali. Na internet também tem psicografiasdeamor.blogspot.com ou Evangelho no Lar 2012.blogspot.com. Tá certo? Então, vamos começar o estudo de hoje. Nossa prece inicial. Deus, Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado de seu Evangelho. E aos amigos e irmãos aqui presentes, que sejam todos bem-vindos, assim como os amigos espirituais, anjos consoladores e guardiães aqui presentes, que nos auxiliam em mais um Evangelho no Lar. Em teu nome, Mestre Jesus, pedimos permissão para o início dos estudos de hoje e que todos possamos aprender um pouco mais e vibrar com esse aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos começar então com a nossa leitura preparatória. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152, Ciência e Amor. Se vocês estiverem observando, nós procuramos colocar junto do capítulo do estudo do Evangelho no Lar, um item aqui desses livros que sejam pertinentes àquilo que será estudado no dia. Tá ok? Então hoje falaremos sobre Ciência e Amor. É esse o capítulo 152. Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Dito por Paulo, está em Coríntios 1, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. Hoje não só a palavra, né, que ele falava aqui referente ao telefone, a palavra, a escrita, a internet, a imagem, né? Nossa, a imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. É um ponto aí que nós temos que admitir, né? Santos Dumont criou o avião, inventou o avião e foi usado para a guerra. Hoje ele é usado, graças a Deus, para o transporte de passageiros. Não é isso? Então a ciência cria, mas ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante termos essa noção, né? O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Explosivo pode ser usado para guerra ou para abrir estradas, não é isso? Que liguem os povos. Então, o amor mostra como vai utilizar os explosivos, né? Se a ciência, confecciona um livro, ensina o amor como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada,
possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo, ou seja, o amor, pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, vem sendo colocado aqui nesse estudo, né? A utilização, a ciência e o amor, e a espiritualidade, e os princípios morais, né, do Evangelho de Jesus. Pouco adianta a ciência se desenvolver e você utilizar aquele desenvolvimento para objetivos que não são elevados. Não é isso? Então, está aí o estudo. Como hoje é um pouquinho longo esse capítulo, né? São os itens 8 e 9, vamos rapidamente entrar já nessa leitura para que possamos entender. Então, capítulo 1, não vim destruir a lei. E vamos para o item 8, aliança da ciência e da religião. Vamos entender direitinho como é que isso funciona. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, que foi lido aqui na página de preparo, né? Justamente ciência e religião. Ciência, mundo material. Religião, mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, quando você usa a ciência para o caminho do mal, está errado. Assim como quando você usa a religião também para o caminho do mal. Também existem pessoas que usam a religião para um caminho totalmente distorcido e chamam isso de religião. Também está errado. Ciência, religião, voltadas para o caminho do bem, o caminho de Deus. Ok? A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Ciência e religião, vamos colocar historicamente, caminhavam de mãos dadas, caminhavam juntas. Mas houve um momento onde o avanço científico passou a causar revolta nos líderes religiosos. Muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade ou pelo interesse de manipular o pensamento das pessoas. Isso era um fato, acontecia, tá? Então, em alguns casos acontece até hoje. Então a gente cita um exemplo, Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele nasceu em fevereiro de 1564, morreu em 1642. O que Galileu descobriu? Que a Terra não era o centro do universo. Veja só, a religião e a ciência estavam de mãos dadas. Até que Galileu, pelos estudos, conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol. Então está aqui o Sol, é a Terra girando em torno do Sol. Isso, para os líderes religiosos, foi considerado um absurdo. Foi considerado algo, entendeu? Que poderia até matar Galileu por causa disso. E foi necessário, chegou ao ponto onde Galileu teve que se desculpar, teve que renunciar a essa tese. Isso foi em 22 de junho de 1633. Ele teve que falar, gente, não,
Vejam só. E a partir daí, podemos dizer que foi um grande marco para essa ruptura de ciência e religião, onde é necessário que caminhe de mãos dadas. Hoje percebemos, pela espiritualidade, vários casos de cura, muitas vezes pelo passe, pela energia das nossas mãos, não é? Que a ciência não consegue estudar, e vice-versa. Tem pontos também que a ciência consegue resolver, e a espiritualidade auxilia, caminhando de mãos dadas. Galileu, ele fez o que? Um grande mérito dele foi a criação do método científico. O que consiste nisso? Observação, a hipótese, a previsão e o experimento. Ou seja, ele colocava tudo aquilo ali, todos esses caracteres, para comprovar um fato, comprovar um evento. Ok? Então, foi assim que se desenvolveu essa parte científica. Só que a ciência, então, passou a trabalhar totalmente separada da religião. Nós vemos até hoje, é impressionante, casos... semana passada, transmitiu um Globo Repórter, mostrando das curas, né? Pelas mãos, pelo poder da fé, pela crença em Deus, pela certeza e o pedido ao auxílio espiritual. E casos de câncer, casos extraordinários, foram curados sem, a necessidade de cirurgias. E aí, na hora de perguntar aos médicos, a que você atribui a isso? Vários médicos, com o seu orgulho, com a sua vaidade, incapazes de pronunciar ajuda de Deus, contribuição da espiritualidade, do anjo da guarda, de energia superior, qualquer coisa que se falasse. Vejam que 2012, né? Estamos em 2012, vemos pessoas colocando dessa maneira. Na sua frente, comprovado uma cura que diziam impossíveis, curas que se diziam impossíveis, e ainda assim não conseguem admitir, né? Não conseguem dar o braço a torcer. Ok? Então, não é bem esse o caminho. De mãos dadas, ciência e religião. Aliás, Allan Kardec, ele comenta que o desenvolvimento da ciência, sempre que a ciência comprovar um fato ou desmentir um fato, fique com a ciência, porque a ciência conseguiu provar por A mais B. Agora, se a ciência não consegue provar, vamos para a religião. Vamos entender essas energias que nos rodeiam 24 horas por dia. Vamos compreender, porque existe a explicação por esse lado também. Por isso o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Porque o aspecto religioso, ele é estudado, analisado e comprovado cientificamente. Ok? Então, só para a gente poder mencionar esse raciocínio. Vamos continuar. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Ciência e religião, está na hora de dar as mãos. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos, já não podendo então se opor à lógica dos fatos. Foi comprovado ali, provou por A mais B, é a Terra que gira em torno do Sol. Qual é o problema? Vamos admitir isso, ok? Então, caminhar juntos.
ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Não havia uma conversa, não havia uma explicação, não havia um entendimento. Faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovados pela experiência essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se para a direção da razão. Esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Ou seja, ter essa união. Religião, peraí, mas o que está sendo colocado aqui faz sentido. A ciência colocou algo aqui que faz sentido. Vamos admitir. E a ciência, por sua vez? Nossa, fizemos uma descoberta. Vai ser muito melhor se utilizarmos no caminho do bem, num princípio moral, num princípio elevado. Excelente. Então assim a gente vai desenvolvendo. Ok? Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Tentam resistir em vez de acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, por quê? Uma elaboração que durou mais de 18 séculos. Essa elaboração é o Evangelho de Jesus, a vinda de Jesus. Hoje podemos colocar mais de 20 séculos. Por quê? Esse livro aqui, Livro dos Espíritos, ele foi feito há 150 anos aproximadamente. Tá? Então a gente já pode transportar 20 séculos. Então vamos lá. Após uma elaboração que durou mais de 20 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Já está marcando, né? Uma nova era. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Lei de Deus, lei do progresso, o progresso na lei do amor, na lei da caridade. Certo? Bom, temos aqui instruções dos espíritos. Vamos para o item 9. O item 9. A nova era. Deus é único. Então ele vai esclarecer, ele vai começar a resumir esse capítulo primeiro. Deus é único. E Moisés é o espírito que ele, Deus, enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Hebreus era o povo judeu. Pagão era o povo que não era cristão, que tinha outras religiões, que eram politeístas, politeístas que acreditavam em mais de um Deus, ok? Esse povo era o pagão. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Bom, deixa eu adaptar aqui. O povo pagão, então, aqui, época de Moisés, antes de Cristo chegar, né? Então, nós vamos colocar como não cristão pagão, era aquele povo que acreditava em vários deuses, ok? Politeísta. Chegou para Moisés, o povo hebreu, mostrando as revelações de Deus, mostrando pelos profetas as vicissitudes que esse povo tinha que passar. O que vem a ser vicissitude? Vamos lá, vicissitude. São adversidades, mudanças, imprevistos, ok? Que teria que se passar por essa transformação. Os mandamentos de Deus
dados por intermédio de Moisés contém o germe da mais ampla moral cristã. É a sementinha, é aquela noção ainda da moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringem o sentido, porque praticarem toda a sua pureza não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Nossa! É esse o objetivo do nosso estudo. Ajudar a traduzir algumas palavras. Então ele fala, esses 10 mandamentos tiveram um papel como um frontispício brilhante. O que vem a ser um frontispício? É uma página inicial, é um início, é como se fosse a capa, né, de algo muito interessante que vem por aí. É o primeiro passo, é o pontapé inicial para aprendermos os ensinamentos de Deus, ok? Então vamos entender o frontispício nesse contexto dessa maneira. Ele falou assim, ó, um farol destinado a clarear, um referencial. Acho que é a palavra melhor. Um referencial. As pessoas estavam desnorteadas com aqueles 10 mandamentos. Opa, eu vou seguir esse caminho aqui. Então passou a ser referencial. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Imagina, com o entendimento da época, falar em perdão, eram pessoas selvagens, não é? Então, foi necessário dessa maneira. Então, vamos lá. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasado sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Eles não eram espiritualizados, eram extremamente materialistas. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida e se cumpre. Ou seja, veio Moisés, trouxe um referencial, veio Jesus, trouxe um ensinamento mais profundo com relação à lei de amor, à lei de caridade, à lei moral. E então veio o Espiritismo, que é a alavanca que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Ok? São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorre a ideia de liberdade, suas precursoras, a ideia de liberdade. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos, discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Cristo continuou a obra e o Espiritismo conclui. Dito por um espírito israelita em, me perdoe a pronúncia, Mulhouse, eu acho que é isso, Mulhouse, não sei, Mulhouse, 1861. Então, resumiu aqui esse capítulo 1º, ok? Vamos então
aquele momento, vocês podem teclar o pause aí, dar as mãos, fazer uma prece, mencionar o nome de pessoas queridas, pai, mãe, amigos, inimigos, colegas, companheiros, amigos do futebol, amigos da escola, professores, vizinhos, né? Pedir uma luz, uma ajuda em prece por essas pessoas, ok? Então seria o momento de fazer cada um a sua prece, mencionando o nome dessas pessoas. Dá um pause e aí a gente continua. Bom, se você já deu o pause, estamos continuando. Hora de pedir a espiritualidade para fluidificar a água, energizar. Então todos aí com a sua jarra de água, já fizemos um estudo sobre isso lá atrás, sobre o poder das energias das águas, sobre a fluidificação da água. Ok? Vamos dizer assim então, ó, colocando as mãos, todos juntos. Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora que nos auxilia, que nos ampara, que conosco está, pedimos que possa essa água receber os fluidos, a energia, aquilo que ao contato com o nosso organismo possa nos trazer a paz, cura, os bons sentimentos para o nosso caminhar do dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita essa fluidificação, encerramos com a nossa prece. Então, vamos lá. Deus, Jesus, benfeitores do plano superior e amigos aqui presentes, agradecemos mais essa oportunidade do aprendizado dos ensinamentos de Jesus, assim como a sustentação dada pelos amigos espirituais em mais esse Evangelho no lar, esse clima de paz, amor, harmonia, que possa cada um de nós colocar em prática aquilo que foi aprendido e que na próxima semana, neste mesmo horário, estejamos aqui juntos para mais um Evangelho no lar. Agradecemos e pedimos permissão para o encerramento dos estudos de hoje, graças a Deus. Bom, dessa maneira, estamos encerrando os estudos de hoje, tá ok? Nossa página, evangelhonolar2012.blogspot.com, nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com ou psicografiasdeamor.blogspot.com. No Facebook é só procurar pelo grupo Psicografias de Amor ou pelo grupo Evangelho no Lar 2012. Tá ok? Muita paz a todos. Até a próxima semana.